Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart e vamos aqui falar um pouquinho sobre o Flamengo hoje, né? Hoje aí, sexta-feira, dia 9 de agosto, né? Trazendo informações aí do Flamengo e também aquele debatezinho que a gente gosta sempre de fazer, né? Os questionamentos que a gente sempre gosta de colocar, né? O próximo jogo do Flamengo é contra o Palmeiras, né? Pelo Campeonato Brasileiro e fica aquela questão, né? Se o Flamengo vai entrar com a equipe titular ou com a equipe reserva. Que a gente tem visto dos últimos jogos, como eu venho falando dos vídeos antecedentes, né? O Flamengo tem mostrado nos últimos tempos, né, a prioridade para as Copas e tem deixado o Campeonato Brasileiro para jogar com os times mistos, time reserva, né? Como foi visto na última vez no jogo contra o São Paulo. Então fica aí esse questionamento aí da torcida, né? A gente não sabe se o Flamengo vai jogar com o time titular ou time reserva, qual é a prioridade da equipe, da comissão técnica e da diretoria. Parece que por parte da diretoria fica claro que a prioridade são as Copas, né? Até pela questão financeira, principalmente da Copa do Brasil, que para mim é uma competição que está abaixo em termos técnicos e em termos de vitória mesmo, de grandeza, né? O Campeonato Brasileiro ele está acima da Copa do Brasil. Então, o próximo jogo o Flamengo enfrenta o Palmeiras no domingo, né? No Maracanã, em casa, sob seus domínios. E vai ficar aí essa questão. Eu acho que o Flamengo vai entrar com o time titular, porque o jogo contra o Bolívar também será no Maracanã, será em casa, vai ser apenas na quinta-feira, não é? Então, eu acho que o Flamengo vai entrar com a equipe titular. E hoje a gente já recebeu a notícia aí, como eu coloquei na thumb, né? Que o De La Cruz voltou a treinar, né, com o grupo. Apesar de que o grupo principal, o que atuou no jogo contra o Palmeiras, aqueles atletas que atuaram por mais de 45 minutos, eles fizeram apenas o treino regenerativo. Mas o De La Cruz ele voltou aí, já está treinando em campo, então alguns colocam aí que... Perdão. Alguns colocam aí que ele pode ser titular na próxima partida contra o Palmeiras. É um jogo muito importante, já que o Palmeiras é um postulante ao título, assim como o Flamengo. E o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Então ele tem uma competição a menos para disputar. E também tem aquela questão que eu falei no vídeo anterior, que o Flamengo, das equipes que estão ali nas cabeças da competição, na parte de cima da competição, Botafogo, quem mais? Fortaleza, Palmeiras... esses times já foram eliminados da Copa do Brasil. Então, você vai ter aí uma competição que as outras equipes vão ter mais tempo para descansar e para se dedicar ao brasileiro. Enquanto o Flamengo é um time que vai estar em 3 frentes. Vai estar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né? Seguindo vivo nas 3 competições e com chance de conquistas nas 3 competições. Até aqui, o planejamento, ao meu ver, vem dando certo, né? Porque o Flamengo tá lá no topo da tabela com um jogo a menos, em segundo lugar, atrás do Botafogo, mas que esse resultado pode ser tirado com um jogo a menos. Porém, esse jogo a menos que o Flamengo tem é contra o Inter. E vai ser lá no Rio Grande do Sul. Então é um jogo bem complicado, que eu não contaria com esses 3 pontos, já que é um adversário bastante difícil em seus domínios. Mas por que o planejamento vem dando certo? Apesar das críticas. Porque o Flamengo está vivo nas 3 competições. Tem condições totais de levar as 3 competições. É o que está dando certo. Eu sou muito contra, né, essa questão de poupar jogador, principalmente no brasileiro, que para mim é a competição mais importante, ficando abaixo apenas da Libertadores. E vamos ver aí o que é que vai acontecer, né, no próximo jogo contra o Palmeiras, né? Se entrar com o time reserva, vai ficar muito claro que o brasileiro não é prioridade. Se entrar com um time misto, eu acredito que também, até porque
você tem um intervalo de domingo até quinta-feira para o próximo jogo da Libertadores. Então é um intervalo bastante... não vou dizer que é grande, que é um intervalo gigante, mas é um intervalo razoável que você pode recuperar sim os seus jogadores. Então fica aí, né, a expectativa para saber como que o Flamengo vai entrar para o jogo contra o Palmeiras, qual é a prioridade da diretoria, da comissão técnica, como que o professor Tite vai preparar esse jogo. O Palmeiras tem essa questão que eles vão jogar com o Botafogo, é um jogo bastante complicado. A gente não sabe se do lado de lá eles vão poupar ou não, visto que eles foram eliminados da Copa do Brasil, né? E podem ser eliminados também da Libertadores, porque eles vão enfrentar um adversário difícil, que é o Botafogo. E também, ao mesmo tempo, tem a questão de que se eles forem eliminados da Copa do Brasil e entrar, por exemplo, um time reserva agora contra o Flamengo e perder pontos, vai ser ruim para eles, né? Porque eles vão ter uma competição que eles poderiam estar na disputa e pode até abrir mão disso aí. Então fica também essa questão para eles lá, mas aí é com eles, não é com a gente, né? Então vamos ver como é que o Palmeiras vai vir, se vai vir com uma equipe titular, uma equipe mista ou até mesmo uma equipe reserva. Se eles vão dar prioridade ao Campeonato Brasileiro também, né? Porque eles vão jogar esse jogo contra o Botafogo. E principalmente como é que o Flamengo vai encarar esta partida contra o Palmeiras. Como eu já falei, na minha opinião, o Flamengo deveria entrar com força máxima, visto que é um adversário direto, né? Pela concorrência do título. E o Botafogo, ele vai jogar... O Botafogo vai jogar no domingo, às 11 horas, contra o Juventude fora de casa. É um jogo complicado pro Botafogo, por quê? Por causa da questão do mando de campo lá do Juventude, que eles são fortes, são sempre fortes lá, né? Eles são sempre fortes lá. No caso, contra o Flamengo, a gente sempre tem dificuldade, faz muitos anos que a gente não vence lá. E eu acredito que para as outras equipes cariocas também deva ter uma dificuldade de enfrentar o Juventude lá, as equipes gaúchas em geral, né? Então, e no sábado, já amanhã, o Fortaleza joga contra o Criciúma em Fortaleza. E se o Fortaleza vencer a sua partida, que não é um resultado impossível de acontecer, que eu acho que provavelmente o Fortaleza vai vencer esse jogo, o Fortaleza o Fortaleza está com 39 pontos, chegaria a 42, ultrapassaria o Flamengo, que tem 40 pontos. Então, o Flamengo poderia ser ultrapassado pelo Fortaleza. Se o Flamengo tropeçar no jogo, se o Fortaleza ganhar, chegaria a 42, o Flamengo com 40, se empatasse ou perdesse, no máximo chegaria a 41 pontos e seria ultrapassado pelo Fortaleza. Então, um resultado que não fosse a vitória seria um resultado péssimo para o Flamengo. Então, assim, eu vejo que o Flamengo tem que entrar com força máxima e tem que levar a sério o Campeonato Brasileiro, até porque pelo peso, pela grandeza da competição, né? Então, até para complementar aqui, para falar, né, o Marcos Braz ele foi indagado, né, sobre essa questão de priorizar a Copa do Brasil ou não priorizar o Campeonato Brasileiro, e ele fala, né, que segundo ele, né, o Marcos Braz, ele falou: em nenhum momento a gente abandonou a competição. A gente tem níveis de informações que outras pessoas não têm. Isto ele está falando em relação à competição do Campeonato Brasileiro. Assim, ok, né? Ele falou, né, que tem informações que a gente não tem, né? Mas por que a coincidência de sempre essas informações negativas de que o jogador não pode jogar sempre está colocada no Campeonato Brasileiro? Porque sempre acontece de estar poupando, colocando time misto no Campeonato Brasileiro e não nas Copas. Isso não é de hoje, né? Isso já vem vindo de lá de trás, né? Desde depois ali de 2019, desde 2020, 2021, né? A gente vem sempre observando o Flamengo sempre brigando pelas três frentes, entre aspas,
porque o que se vê é uma prioridade das Copas, né? O clube não deixa isso transparente para nós torcedores, né? Algumas vezes nós ficamos até emburrados de torcer pelo clube no Campeonato Brasileiro e estar com aquele sentimento de estar sendo enganado, né? Mas enquanto houver 11 jogadores ali, né, entrando em campo, representando a camisa do Flamengo, independente do desejo e do anseio da diretoria, a gente sempre vai torcer pela vitória do Flamengo, né? Então, fica esse questionamento aí, né? E para terminar, né, eu queria saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham, né? Se o Flamengo deveria entrar com o time titular ou com o time reserva, visando o jogo da Libertadores e também essa questão de que pode ser ultrapassado pelo Fortaleza e pode ver o Botafogo se distanciar cada vez mais. Né? E aí, o que é que vocês acham, né? O jogo é só quinta-feira, então, na minha opinião, eu já deixei claro aqui no vídeo, né, que eu entraria com a equipe força máxima, respeitando a competição. Então, aqui um forte abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso. Saudações rubro-negras. Até mais.